O tema de hoje toca num assunto que é difícil abordar do ponto de vista intelectual. É difícil falar, expressar a respeito do amor. Paulo de Tarso, contando com a inspiração sublime de Jesus, escreveu o capítulo 13 da Carta aos Coríntios, que é um marco na literatura mundial e um marco na literatura cristã, porque ali ele usa de todo o seu talento, de todo o seu afeto, de toda a intensidade da sua alma para tentar transmitir uma imagem, evocar o que é o amor na perspectiva de Jesus. É claro que ele não se referia a outras vertentes do amor também nobres, também importantes, como o amor conjugal, o amor entre dois corações que se amam e se entregam um ao outro, o amor sexual que promove a encarnação, que promove o avanço e o progresso da humanidade. Mas ali Paulo se referia ao amor como aquela força grandiosa da vida, que ultrapassa o corpo físico, que ultrapassa os desejos e que diz respeito à grande energia criadora do Espírito. Ou no dizer do próprio Paulo, o amor que diz respeito ao nosso vínculo direto e especial com Deus. Através do amor, nós nos conectamos com o Senhor da vida, com a inteligência suprema e o amor infinito que dirige todo o universo, que dirige a criação infinita. Nesse sentido, quando Paulo começa a falar do amor no capítulo 13 da Carta aos Coríntios, ele nos traz uma imagem que eu gostaria de traduzir essa noite na metáfora de um desenho. Você pode escolher uma folha em branco, um lápis e esboçar desenhos divinos, criativos, como fazem os grandes artistas. Então você risca, traça a forma com um lápis e um papel branco. Mas então, uma vez esboçado, uma vez realizado o desenho, vem então a arte final. E na arte final, o artista coloca cor. Ele dá vida ao desenho. Ele equilibra luz e sombra, matizes de colorido. O amor, então, é o que dá cor à vida. O amor é o que dá calor, colorido ao que nós fazemos. É por isso que Paulo inicia a carta dizendo que se nós pudéssemos dominar todos os idiomas, e ele sabia o que estava dizendo, ele falava da força da palavra, da força da comunicação. Uma comunicação bem feita pode evitar a guerra. Uma comunicação bem conduzida pode conciliar partes que estão em conflito. Uma palavra bem dirigida pode salvar uma vida.
A palavra tem um poder co-criador. Com a palavra nós plasmamos o futuro. Mas ainda assim, diz Paulo, se a minha palavra não for colorida, não for preenchida pelo amor, ela é como um metal, um som sem vida. E prossegue o apóstolo, ainda que eu reúna um patrimônio gigantesco e saia pelo mundo comprando, construindo instituições, doando agasalho, doando alimento, esse ato por si só é grandioso. Ele apazigua muitos corações, ele ajuda, ele constrói, ele representa justiça social, assistência social no nível mais espiritual da palavra. Mas para aquele que pratica o ato, se ele não coloca esse tempero único, esse colorido especial que é o amor, para ele que pratica essa caridade, o ato não representa o que de melhor ele poderia obter se tivesse colocado o amor. É que o Criador não depende de nós para concretizar os seus propósitos divinos. Os planos de Deus não repousam exclusivamente sobre os ombros de um ser humano, qualquer que seja ele. O Criador pode realizar, ele pode operar, ele pode concretizar por infinitos meios e infinitos caminhos. Portanto, quando alguém é chamado pelo amor da providência divina a cooperar na realização do bem, esse chamado para cooperar no bem é um chamado que implica: dê algo de você. Dê algo que é seu. Coloque um toque. Dê a sua assinatura pessoal. E a nossa assinatura pessoal no bem é o amor que colocamos ao fazê-lo. É o amor. E é esse amor que torna as criaturas singulares. Eu amo aquele amigo. Eu amo aquela amiga. Eu amo aquele filho, aquela filha. Por quê? Porque fui tocado, porque fui marcado por algo que os seres humanos têm de muito especial, que é a capacidade de colocar amor no que fazem. É por isso que Humberto de Campos registra no livro Boa Nova um diálogo em que Simão Pedro, o apóstolo, o questiona sobre o fato dele haver transformado a água em vinho nas bodas de Caná. Caná é uma cidade muito próxima do local onde Jesus foi criado, que é a cidade de Nazaré. E a mãe de Jesus, Maria, estava lá presente nessa cerimônia, o que revela tratar-se de uma cerimônia íntima. O que demonstra que Jesus e sua mãe eram ali convidados especiais, convidados do coração. Então Simão Pedro, que residia em Cafarnaum e talvez não tivesse
contato com aquela família, questiona Jesus: Senhor, o fato de haveres transformado a água em vinho não seria um incentivo à embriaguez? O Senhor não estaria contribuindo para a bebedeira? Então Jesus olha para Simão e diz para ele: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Você sabe o que é essa alegria, Simão? Você já experimentou na vida a alegria de poder servir a um amigo? De poder ser útil a um amigo? Então, naquele momento, Jesus mudava a perspectiva. E nós podemos fazê-lo agora. Imagine que você esteja no casamento da sua filha. Da sua filha. Chegaram os convidados, todo mundo sentado, a cerimônia foi realizada. Passado algum tempo, algumas horas da cerimônia, alguém chega e fala assim: nós temos um problema. Temos só 2 horas de festa, mas o buffet acabou. Acabou. O que você faria? O que você faria? Bom, se é casamento da filha do outro, você não faria nada, não é? Lá em Minas a gente diz: pimenta no olho do outro não arde. Mas eu estou falando do casamento da sua filha. O que me recorda o que uma pessoa me contou certa vez, que elas fizeram um evento, era um jantar ou almoço, não me recordo, e venderam os ingressos, que era para construir, ajudar a reformar a sede da Casa Espírita, né? E foi um sucesso, uma maravilha. Porque as pessoas generosas compraram o ingresso e foram, assim, lotou o evento. Então começaram a servir o almoço, serviram a metade e a comida acabou. Então chamaram a pessoa e disseram assim: nós precisamos que você dê a notícia que a comida acabou. Então, assim, você chegando: meus irmãos espíritas, minhas irmãs queridas do coração, a comida está maravilhosa. Metade já comeu e adorou, mas acabou. E como você dá essa notícia para quem comprou o ingresso e não comeu? Então, nessa hora, algumas pessoas saíram e foram buscar marmitex, foram buscar qualquer coisa, foram improvisar. Por quê? Conheces a alegria de servir a um amigo? Então, naquele momento, Jesus tocava no coração de Simão Pedro, a dizer-lhe: Simão, eu não vim aqui apenas para realizar uma obra impessoal. Eu não vim aqui por uma causa abstrata, onde as pessoas devem ser sacrificadas em nome de uma causa. Não, Simão, eu vim servir. O Filho do Homem veio para servir. Servir. Mas não é servir no sentido pejorativo. O verbo servir tomou uma conotação pejorativa, onde
Quem serve parece ser alguém menor, ou alguém obrigado a servir, ou alguém desqualificado, que como não tem nada para oferecer, então deixa ele servir, porque afinal de contas ele não serve para nada, a não ser para servir. Ocorre que somente serve quem ama. Para servir é preciso amar. E eu não preciso trazer à nossa consideração nenhuma imagem transcendente. Quem já não experimentou a alegria de almoçar aos domingos na casa da mãe? Ela serve a todos e é a última a se servir. E as mães parecem ter mais alegria em nos ver comendo do que em comer. Só quem ama explica isso. Não adianta nem você fazer tese de doutorado para explicar isso, porque isso não se explica. Há razões que só o coração conhece. Então, Simão Pedro foi profundamente tocado por aquele novo direcionamento que Jesus dava. E então ele diz assim: Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Ao invés de Deus utilizar de laços e algemas para nos prender e nos arrastar até Ele como um tirano, não, Ele não faz isso. Nós estamos misteriosamente conectados, laçados por Deus através dos afetos que Ele colocou em nosso caminho espiritual. E esses corações que nos amam são os instrumentos de Deus para nos atrair até Ele. É pelo amor dos nossos afetos que Deus vai nos trazer a pureza, a perfeição espiritual relativa ao progresso espiritual, pelos afetos da alma. Por isso então Paulo dizia: é preciso realizar, sim. É preciso agir, sim. É preciso se movimentar, sim. É preciso colocar tudo que pudermos à disposição do bem, sim. Tudo que pudermos fazer e colocar a serviço do bem, devemos. Mas não esqueça da cor. E a cor é o amor. O amor que você coloca no que faz é a tua marca. É a tua marca. É o que coroa o teu trabalho. É a diferença entre um sino fazendo barulho e uma voz entusiasmada falando sobre o amor. É a diferença. Então, eu selecionei alguns causos, porque mineiro gosta de causos. Mineiro adora causa. Então, selecionei alguns causos de amor da obra de André Luiz. E como o assunto é o amor, eu fiquei tímido. Fiquei com medo de dar os dados
errados. Então, eu vou ler alguns trechos, porque eu quero ser bem fiel. Bem fiel. O primeiro caso está no livro Ação e Reação. O livro Ação e Reação nos conta um drama que é comum, que ocorre hoje, um drama que acontece aos milhares aqui no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Brasil, no Uruguai, Argentina, né? E tantos outros lugares no mundo inteiro. O drama do Antônio Olimpo, irmão do Clarindo e do Leonel. Antônio Olímpio, que para aumentar sua propriedade, para ter mais terra, mais dinheiro, mais poder, não recuou do plano de matar os próprios irmãos Clarindo e Leonel, para pegar a parte da herança dos irmãos. Parece coisa de livro, mas o Gabriel sabe. Toda hora no fórum chega um caso desse. Toda hora. Antônio Olímpio, Clarindo e Leonel. Mata os irmãos, fica com os bens, morre, os bens vão para o sobrinho do Clarindo. Clarindo e Leonel se tornam então obsessores implacáveis. Recebem o irmão no mundo espiritual com um ódio tremendo. E no momento em que o livro é narrado, Clarindo e Leonel tinham um plano: desencarnar o sobrinho, para que ninguém ficasse com nada. Acontece que havia um coração nessa história. Alzira, a esposa. Então, eu vou ler o que é dito sobre Alzira. Eu não vou contar a história toda, porque eu quero que você leia o livro. Ação e Reação. Aqui, o benfeitor espiritual diz assim: bom, Clarindo e Leonel vão reencarnar, vai acontecer isso, o Antônio Olimpo vai voltar, e vai dizendo qual seria a programação de resgate doloroso para essas personagens desse drama familiar. E aí o André Luiz pergunta assim: e a Alzira nessa história? E a Alzira? Alzira que só amou, Alzira que não fez mal para ninguém. O que vai ser da Alzira? E aí o benfeitor diz assim: Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe ela, diante da lei, do poder de ajudar. Eu vou repetir: poder de ajudar, tanto ao esposo, Antônio Olímpio, como aos cunhados, até agora infelizes, tanto quanto o filho Luiz, ainda na carne. É o Luiz, não é o Eugênio, não, é outro. Como a todos os descendentes de sua organização familiar. Porque quanto mais amor puro
no Espírito, mais amplos recursos da alma perante Deus. Quanto mais amor puro no Espírito, mais amplos recursos da alma. Por isso os benfeitores dizem assim: avança, avança, evolui, avança, para você poder ajudar aqueles que você ama que ficaram. Porque para ajudar precisa ter recursos intercessórios, recursos espirituais. E quem ama é poderoso. E lançando expressivo olhar sobre nós, acentuou: aqueles que realmente amam governam a vida. Aqueles que realmente amam governam a vida. Então, nós temos uma diferença aqui. Aqui na Terra, quem governa é o mais esperto. Ou às vezes o mais desonesto. Porque eles assaltam as posições de governo. Na Terra, por enquanto, quem domina é o mal. E o mal age como que o mal age? Com mentira, com estratégias, enganando, roubando, furtando, traindo. Esses são os recursos do mal. Então o mal assalta as posições de comando na Terra. Por quê? Porque é necessário no nosso plano carnal que o escândalo venha. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Acontece que no mundo espiritual não é local de prova carnal. Mundo espiritual não é local do teste aqui do encarnado. Lá, as posições de governo são ocupadas por aqueles que amam. Para darmos uma ideia disso, basta lembrarmos do capítulo 30 do livro Boa Nova. Quando se aproxima o momento da desencarnação de Maria de Nazaré. Ela que frequentemente atendia filas e filas de pessoas tristonhas, de pessoas que queriam se matar, de pessoas que haviam perdido a esperança na vida, de pessoas que haviam perdido a alegria de viver. E então procuravam Maria e ela, com aquele coração de mãe, com aquele amor e com aquela experiência de dor que ela havia vivido, de ter visto seu filho sendo assassinado na sua frente, ela dizia: meu filho, isso também passa. Isso passa. Tudo que você está passando, passa. E as pessoas saíam dali como a gente sai quando recebe um abraço de mãe. Como é que você sai? Sai vivo. Então, certo dia entrou na fila um mendigo diferente, porque chegou a vez dele, ele não pediu nada, ele não reclamou de nada, ele não trouxe nenhum lamento, não trouxe nenhuma tristeza, não trouxe nenhuma angústia. E na presença daquele mendigo, ela sentiu uma profunda paz. Depois de longos e longos anos
ela sentiu uma paz indescritível. Então o mendigo se identificou, e quando ela percebeu que era seu filho, então vocês imaginam, porque todo mundo tem mãe e sabe como é que mãe faz. O primeiro impulso dela foi de se ajoelhar. Jesus então a segura pelos braços e não permite que Maria se ajoelhe diante dele, que é o governador espiritual do planeta. Ele a interrompe, ele se ajoelha aos pés dela e diz assim: é da vontade de meu Pai que no meu reino tu sejas a rainha. Por quê? Porque os que realmente amam governam a vida. Certa vez uma pessoa me perguntou assim: Haroldo, eu tenho parente que suicidou e eu leio as descrições do Vale dos Suicidas e fico pensando nessa pessoa que eu amo lá nesse vale. É horripilante essa perspectiva. Eu disse para ela: você está deixando de considerar uma coisa muito importante. Quem cuida dos suicidas no mundo espiritual é Maria de Nazaré e a sua legião. Então para de olhar para o hospital e olha para a enfermeira. O Vale dos Suicidas é um hospital. A enfermeira Maria de Nazaré. Não precisa dizer mais nada. Silas, no entanto, considerou: compreendendo-se que nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão irrestrito. Está falando da Alzira. Por quê, gente? Porque quem não perdoa é pedaço de madeira rio abaixo. Agarra em tudo quanto é coisa. Quem não perdoa se prende a todo mundo. Porque a pessoa te ofende, você fica com ódio. E o ódio é a cola mais poderosa que existe, mais do que a Superbond. O ódio cola as pessoas, cola. Então você agarra, você não vai, você fica. Aí o outro te prejudica, você odeia também, você agarra no outro. Daqui a pouco você está agarrado nos 50. Mas quem perdoa abre uma larga avenida e vai. Então, como ela já conquistou a felicidade do perdão irrestrito, filho do amor, que não se preocupa em ser amado, o amor que não se preocupa em ser amado, não nos convém mais profunda imersão no pretérito, tornando o nosso estudo fastidioso. Olha o que o Silas está dizendo. André, não adianta você ficar examinando aqui o passado da Alzira. Porque para quem ama, o sistema é outro. É outro sistema. Querem ver? E sorrindo, disse Silas: Alzira, diante de nós outros, já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu. Para quem já tem céu no coração, o processo vai para as alturas. Então ele, Silas, não tinha acesso aos aspectos reencarnatórios da Alzira. Por quê? Porque os processos de quem ama são mais amplos, são dirigidos pelos espíritos puros. Por quê? Porque eles são alunos
aplicados. Não são alunos rebeldes como nós. Então essa é a Alzira. Agora, se você se impressionou com a Alzira, prepara seu coração, que agora vem a irmã Clara. Irmã Clara. Ela está no livro Entre a Terra e o Céu. Esse livro é especial, porque esse livro começa com a prece de uma criança. A criancinha, Eveline, Papai do céu, protege meu lar. Mamãezinha, protege a minha casa. Só que a mamãezinha dela, que já havia desencarnado, era a obsessora da casa. Ela havia desencarnado, o marido contraiu segundas núpcias, estava no segundo casamento, teve uns probleminhas lá, eu não vou contar, você lê o livro. Entre a terra e o céu. E a mãe se torna inimiga da madrasta. E obsidiava-o lá com o propósito de quê? Fazer a madrastazinha voltar para o mundo espiritual. Só isso. Fazer a segunda esposa do marido vir para o mundo espiritual. Então, é óbvio que a mãe dela não poderia atender a prece. Então, a prece vai parar no ministério do Clarencio. E o Clarencio se desloca para atender a prece dessa criança. E ele atende tudo o que ela pediu. Mas demora 2 anos. Então, eu sei que você fez uma prece ontem e está esperando que hoje, amanhã... Não é bem assim não. Porque o negócio dá uma trabalheira, mas ele atende tudo, só que demora 2 anos. E parte da solução é a irmã Clara. Então chega um determinado momento, o benfeitor, o ministro, falou assim: agora nós temos que pedir ajuda da irmã Clara. André Luiz, pedir ajuda? Pedir ajuda por quê? Está indo tudo tão bem. Por que motivo rogaria ele com o curso de outrem, quando se dirigia com tanto êxito à mente de Esteves e Armando reencarnados? Não lhes favorecer o retrocesso da memória até os recuados dias da luta no Paraguai? Porque essa história aqui, eu não vou contar, tem a ver com a Guerra do Paraguai. Aconteceu por aqui, no Rio Grande. Por aqui. Às vezes tem até gente aí da história aqui no auditório hoje. Por que não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma? Então, o que o André Luiz pensou? Ué, gente, qual que é o problema? É a mãe? Vamos doutrinar ela. Vamos doutrinar ela. Senta ela aqui, fazer 1/3 do ESD. Né? Vamos ler para ela umas questões do Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espírito. Vamos doutrinar ela. Resolve esse problema da obsessão. O ministro ouviu-me tolerante. Ouviu o André Luiz falar, né? E respondeu: você está iludido. Você está iludido. Nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, eu guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. Então, você vê que o ministro não tem essa coisa de, não. Ele é maduro. Eu tenho recursos.
Eu tenho meus recursos de vibração espiritual que eu atuei nos irmãos. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Percebe? Então ele poderia operar sobre a mente dos companheiros em recuperação. No entanto, ele não era capaz de renovar a alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar a inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar, olha isso aqui, gente, eu vou ler devagar. Para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Porque ali o caso era um labirinto moral. O caso ali envolvia uma mãe que se sentia com ciúme, porque o marido estava no segundo casamento. Uma mulher que via outra no seu lar, cuidando dos filhos. Envolvia uma mãe que foi ferida, porque por causa do descuido dessa nova esposa, um dos filhinhos morreu afogado. Então envolvia muita coisa, envolvia sofrimento moral, que é quando alguém fere o seu coração. É quando alguém machuca seu coração, seu sentimento. Nessa hora, não adianta. Não adianta doutrinar. Nessa hora, é só quem já passou, é só quem ama. Então chamaram a irmã Clara. E aí olha como é que ela como é que ela é apresentada. Irmã Clara parecia uma jovem Madonna, detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Então era um espírito já superior que escolheu uma idade, ela não se apresentava nem muito jovem, nem de uma idade maior. Estava ali no meio termo, muito elegante, muito bonita, estendeu-nos as mãos pequenas e finas, respondeu, aí ele vai descrevendo ela. Mas aqui vem o caso, né? Irmã Clara entra no lar, onde estava Zulmira e Odila, as personagens do drama moral. Irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância. E chegando perto da genitora de Evelina, que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, ou seja, a segunda esposa estava doente, muito doente, e a mãe da Evelina, desencarnada, estava lá para completar a desencarnação da outra. Mas as duas, tanto a encarnada quanto a obsessora, num profundo sofrimento moral, porque a encarnada doente estava com a consciência culpada pelo menino que morreu. E a mãe obsessora com ódio dela
porque deixou que o filhinho morresse afogado no mar. É um drama terrível. Sob forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou divino ao nosso lado. Então André Luiz ficou emocionado. Gradativamente, o recinto foi invadido por vasto círculo de luz. Então a irmã Clara começou a vibrar o seu amor. O ambiente foi tomado de luz. Não é? Porque nós é palestrante, fala. Mas fazer o ambiente ficar repleto de luz só quem ama. Não é? Invadiu de luz, do qual se fizera a instrutora o núcleo radiante. Quer dizer, ela começou a irradiar a luz, a irmã Clara. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à terra, com os dois braços distendidos em forma de asas, prestes a desferir excelso voo. Cercava enorme halo de dourado esplendor. Gente, luz dourada. Como se ouro eterizado e luminescente lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Dos reverbérios dessa natureza passavam as irradiações a tonalidades diferentes, em círculos fechados sobre si mesmo, caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo. Então, ela estava transmitindo alguma coisa. Do róseo vivo ao azul celeste. Do azul celeste ao verde claro. E do verde claro ao violeta suave. Virou um arco-íris, né? Que se transfundia em outros aspectos a me escaparem da apreciação. Então, tinha outras cores, tinha outras coisas, mas aí o André Luiz já não conseguia perceber. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Tive a ideia de que a irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Mas o André Luiz ficou. Então vocês imaginam, um ministro de nosso lar se afastou, André Luiz, para observar a irmã Clara. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Então, essa luz que a irmã Clara irradiava, acalmava. E a casa ficou pequena para tanta luz. Reparei que a própria Odila se aquietara, como que dominada por branda coação. A obsessora acalmou. Estático, mal conseguia articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento em nosso instrutor. E aí, irmã Clara informou o ministro, igualmente enlevado. Até o ministro estava surpreso. Já atingiu o total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas e distintas. Em oração ao influxo da mente enaltecida, ela emite vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia e beleza, ali fluírem do ser. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, olha isso, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que ela se exterioriza. E então, em vez de somente observarmos esse deslumbramento de luz e cor,
nós poderíamos perceber a mensagem glorificada que lhe nasce do coração, de vez que as irradiações sobre os nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. Então o que o ministro estava falando? André, nós não estamos no mesmo nível evolutivo dela, mas essas luzes que ela emite têm som, é uma música, tem linguagem, é de uma riqueza, mas nós não conseguimos, a gente só absorve inconscientemente. Esse é o poder de quem ama. Esse é o poder de quem ama. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. Reparem, disse Clarencio, e é o Clarencio, hein? O ministro que estava aqui é o Clarencio. É o Clarencio. Reparem, disse Clarencio feliz, ela guarda o poder de ampliar a visão. Odila vai identificar a presença dela, assim como nós estamos vendo, irmã Clara. Ou seja, a irmã Clara tinha o poder de ampliar a visão do Espírito. Entenderam o que é o poder? Poder. Ela ampliou a visão da Odila e a Odila viu ela, viu. E aí eu não vou contar o final, né? Não vou. Entre a terra e o céu. Porque aí vai ser um diálogo de mulher para mulher. De mãe para mãe. De um coração para outro coração. É um coração, é um diálogo extraordinário. Mas o diálogo em si é a menor parte. Porque eu imagino o que a Odila experimentou quando viu aquele coração feminino, aquela mãe que também já tinha sido esposa, que também já tinha sido mãe, que também já tinha sido avó, que compreendia a dor da Odila, porque passou também pela mesma situação. Então eu digo que para nós espíritas, o amor não é uma abstração. O amor é um poder concreto, palpável. Palpável. E o terceiro caso, depois do intervalo. Que o terceiro caso é um caso também, e adivinhe, irmã Cipriana. Um drama, só para deixar todo mundo assim com vontade. Um senhor adota uma criança, cria esse menino, educa esse menino, dá tudo para esse menino, tudo. Esse menino cresce, se torna um jovem e assassina o pai adotivo. Casa com a esposa do pai adotivo, que era mais nova do que o pai adotivo, que tinha a mesma idade do que ele, pega todos os bens dele. Então vocês imaginam
como que esse pai estava no mundo espiritual. Vamos tomar um café, porque a gente chega lá.